Olá, bom dia. Hoje a gente... Ai, cabelo no olho. Hoje eu tô aqui para continuar as nossas conversas aqui na live, né? Nessas conversas ao vivo. A ideia hoje é que a gente seguir conversando sobre questões do texto escrito. E hoje a gente vai falar de um assunto aí decorrente de outros dias que a gente conversou por aqui, que é falar sobre a questão da voz, né, do desenvolvimento da voz no texto escrito, né, como desenvolver essa voz aí por meio da escrita, né. E aí eu vou dividir esse assunto em dois, porque muitas das vezes nas quais eu dei aula e tal de texto, desenvolvimento de texto, a gente passa por essa questão aí de ter dois universos de dúvidas no quesito desenvolvimento de voz do autor do texto escrito, né? Quando vocês vão chegando aí, vou me apresentar para quem vir a live depois. Eu sou Paula Altran e tem um canal Que História é Essa, por Paula Altran, no YouTube. E aqui a ideia é a gente descomplicar e destravar a escrita. Para isso, estou fazendo uma série de 30 lives, todo dia de manhã às 9 da manhã, tratando de diferentes temas sobre a arte da escrita. E quando eu falo arte da escrita, não tem necessariamente a ver com a escrita apenas literária, mas de todos os âmbitos, gêneros e tipos de texto escrito. Dito isso, quando vocês vão entrando aí, eu vou começar então a falar desses dois, digamos aí, universos diversos, para ser um pouco redundante, da questão da voz, do desenvolvimento da voz no que tange ao texto escrito, né? Uma das questões que sempre aparece quando a gente conversa sobre esse assunto nas aulas e tal é a famigerada questão do desenvolvimento da tal voz autoral, né? E eu lembro muito de uma aluna que eu tive recente que me dizia que foi fazer um curso e o curso pressupunha o desenvolvimento da sua voz autoral. E ela falou que ficou muito nervosa, porque estava começando a escrever, começando a desenvolver alguns textos na área da comédia, mas ela dizia, eu não sei se eu quero escrever comédia para sempre, será que voz autoral então é achar um jeito de escrever que eu vou ter que fazer pro resto da vida aquele mesmo jeito de escrita, né? Então, assim, sem querer falar mal de cursos e tal, mas eu acho que tem um pouco isso, né? Como que você vai desenvolver a sua voz autoral? Você vai desenvolver a sua voz autoral com o passar do tempo. Então, quando eu tô falando de desenvolvimento de voz, eu não tô falando disso que tem esses cursos aí que dizem, né? Como desenvolver a sua voz autoral. E aí as pessoas ficam um pouco como essa minha aluna. Meu Deus do céu, o que é, né? Será que eu tenho que ter uma voz autoral? Eu tenho que saber qual é o meu jeito de escrita, essa altura do campeonato? Não é isso. Essa questão de voz autoral, eu acho que muitas vezes você nem sabe, né? Eu já dei aqui o exemplo várias vezes de uma fala do grande Carlos Drummond de Andrade, né, que disse uma vez, quando fizeram uma análise da obra dele, nossa, eu nem sabia que eu tinha escrito isso, né. Então, voz autoral é algo que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, né. Eu, se você me perguntar, acho que eu nem tenho uma voz autoral, né. Eu tenho 10 livros, tenho 15 anos, eu 15 não, eu tenho, sei lá, uma vida inteira aí escrevendo, eu não sei qual é a minha voz autoral. Então, não é disso que eu tô falando. Quando eu digo desenvolvimento de voz, não é da sua, né, é do outro, é o desenvolvimento daquelas vozes que você vai fazer no seu próprio texto, né? Porque o desenvolvimento da sua voz autoral vai se dar ao longo do tempo. E às vezes nem se desenvolve, né? É assim, sabe aquele texto que você pega e fala, nossa, isso aqui é do Guimarães Rosa. Isso daqui é da Clarice Lispector, né? O desenvolvimento de voz que eles tiveram ao longo de toda uma caminhada aí com o trato da escrita, tá bom? Lembrando sempre que as questões que eu trato aqui não são só relativas ao texto ficcional, mas a todos os tipos de texto. Por quê? Porque quando você desenvolve, por exemplo, um texto jornalístico, um texto seja em qual gênero for, em qual área da escrita for, você também vai ter que desenvolver uma voz. E aí vamos à grande questão da nossa conversa de hoje, é uma voz que vai partir da sua, mas vai desenvolver uma outra, né? É aquela voz que você vai conseguir desenvolver no texto. Então a gente não está tratando exatamente da sua voz, principalmente nessa questão que acaba sendo tão pesada, né, de desenvolvimento de voz autoral. E aí tem vários cursos aí
que propõem e acabam prometendo isso também, né? Isso não tá na sua mão, né? O que tá na sua mão é pensar na história. E não tô falando isso para falar mal de ninguém, não, mas é porque a gente acaba sempre perdendo de vista a questão do que a gente está fazendo quando a gente vai escrever, né? E começa a colocar as coisas para fora daquele texto que a gente está fazendo. Então, quando a gente vai escrever um texto, o que estamos fazendo exatamente? Escrevendo um texto. É tão simples quanto isso, né? E não tem que ter essa carga tão grande em cima dessa situação. É isso que vai deixando a gente meio paralisado, vai deixando a gente travado, vai deixando a gente achando que o desenvolvimento de texto são coisas muito complicadas, né? Que são relativas a pessoas, assim, incríveis, geniais, né? E não é verdade, né? Todo mundo pode desenvolver textos escritos. Então, saia de si. Na verdade, eu acho que a grande questão quando a gente fala de desenvolvimento de voz no texto escrito é exatamente isso. Saia de si. Não fique pensando no desenvolvimento da sua voz autoral, bibibi, bobobó, como muitos cursos propõem. Pense e sempre pense nisso quando você for escrever na história que você vai contar. Lembrando, todo texto tem narrativa. Então, você tem que se focar na narrativa que você está se propondo a escrever, ou querendo, ou buscando, né? E para de pensar nas outras coisas. As outras coisas, elas vão desviar você desse caminho, sabe? É que nem meu filho, que é muito disperso, geminiano, ele vai andando pra frente, olhando pra trás, sabe? Vendo passarinho, vendo, fala, filho, foca e anda pra frente, senão sai com ele na rua. Você fica, em vez de 20 minutos pra chegar no lugar, você leva 1 hora, né? Mais ou menos isso. Você vai ficar pensando em desenvolvimento de voz autoral, desenvolvimento de escritura, você perde de vista a história, as coisas ficam complexas e você acaba não escrevendo, né? Então, isso eu acho que pode parecer um nariz de cera, como a gente fala no jornalismo, né? Um prólogo muito comprido, mas é verdade. Eu acho que... Eu lembro dessa minha aluna muito nervosa, falando desses cursos que ela fez e que ela não sabia o que era, nem o que era exatamente uma voz autoral. O que é uma voz autoral, né? Quando você escreve, você está pondo ali a sua visão de mundo. Portanto, há uma voz autoral. Mas isso é decorrência de outra coisa. Desta outra coisa que nós vamos tratar aqui. Esta outra coisa sempre vai dizer respeito à narrativa que você está desenvolvendo. Essa voz sobre a qual a gente veio conversar hoje, é essa voz que você vai desenvolver nesta narrativa. E aí, de novo, quando a gente fala dessa narrativa, é bem isso mesmo. É desta narrativa, não é de outra narrativa. Jura, Paulo, jura. Por quê? Porque quando a gente fala de desenvolvimento de voz, muitas vezes é isso. A gente também perde de vista que aquela história é aquela história. O que você precisa desenvolver para escrever essa história a qual você está se propondo a escrever, né? Quais são as vozes que vão estar aí, né? E aí, de novo, qualquer gênero, qualquer área, seja lá o texto que for, você vai ter que ficar atento a esta ideia, né? Então, por exemplo, eu dei esse exemplo aqui ontem, mas quando a gente vai fazer um texto, por exemplo, como jornalista ou como um assessor técnico, sei lá, de uma empresa que vai fazer uma prospecção arqueológica, eu já fiz isso também. É muito legal. Hoje em dia, graças a Deus, né? Não só a Deus, mas enfim, graças a uma política aí da gente respeitar a nossa história. Espero que isso também não vá pelo ralo. A gente tem que fazer uma prospecção arqueológica antes de começar qualquer tipo de empreendimento. Assim, é bem legal. Tem empresas especializadas nisso. Trabalhei para uma delas uma vez. E aí você tem que ir lá e fazer essa prospecção e ver o que tem ali, né? E quando você acha alguma coisa muito louca, né? Entrevistei uma vez o dono de uma empresa dessas e foi muito incrível, né? E aí você vai ter que desenvolver que voz aí, né? Digamos, quando você vai fazer essa prospecção, ou quando eu entrevistei esse cara, né? Esse dono dessa empresa de arqueologia, ou se eu estivesse escrevendo um texto ficcional sobre o dono de uma empresa de arqueologia, né? Vocês percebem? Quer dizer, aqui eu vou ter que trabalhar a questão da voz desse cara que existe, né? Então essa voz é dele. Nesse outro aspecto, eu vou ter que pensar na questão daquele universo que eu tô vendo ali. Tem uma voz, digamos, meio difusa, mas que tem a ver com o espaço que eu tô prospectando, né, ali. E nesse terceiro aspecto aí, eu vou ter que desenvolver essa minha voz
por meio de personagens que vão, ficcionais, que vão vivenciar aquela história. Acho que fica claro, né, a diferença de desenvolvimento de vozes aí. O que tem em comum no desenvolvimento dessas 3 vozes? Eu, certo? Eu, ou seja, você, o autor que vai desenvolver esses textos, ou esse texto, caso você vai desenvolver só um deles, né? Como é que você vai fazer isso? E essa questão que mais me chega, né? Como é que eu vou desenvolver essas vozes? Porque no fundo nunca vai ser uma voz só, né? E aí a gente também tem falado sobre isso aqui, com o cuidado de não desenvolver meio que tomando cuidado de não desenvolver uma voz que a gente chama de monólogo bipartido, que é a voz do autor dividida em vários personagens, né? Como desenvolver essas diferentes vozes, todas partindo do mesmo locutor, do mesmo lugar, né? Que sou eu, na verdade. E isso acho que é muito bacana também, quando a gente vai fazer um texto escrito, a gente passa a ser o emissor, a gente passa a ser também uma espécie de lugar, sabe? Uma espécie de referência, uma espécie de porto, assim, para usar uma palavra poética, uma imagem poética. Vai partir da gente várias vozes diversas, né? Vai partir da gente muitos universos diferentes, né? E para conseguir desenvolver essas vozes diferentes, essas vozes específicas, eu vou ter que... a gente vai ter que... tá tocando interfone. Meu filho tá dormindo. E eu vou levar o telefone à tela para poder desligar o interfone. Então, a gente vai ter que desenvolver essa voz de que jeito, né? E aí, olha só, quando a gente trabalha em casa, é assim, né? De que modo que a gente vai desenvolver exatamente? Agora eu tô falando baixo, porque passei na frente do quarto do meu filho. Pronto, tirei o interfone da tomada. Vida de mãe, trabalha, faz live às 9 da manhã, nas férias do filho, deve seus amiguinhos pedindo pra ele descer. Eles já acordam querendo jogar bola. Por exemplo, essa é uma voz, né? Quer dizer, aqui tem 2 vozes, né? Uma minha aqui como uma proposição de, enfim, de professora e tal, e a outra de mãe, né? São 2 vozes que me habitam, né? Então é isso, a ideia é exatamente essa, a gente poder desenvolver diferentes vozes que vão vir desse mesmo emissor que é você, né? Que vão estar disponíveis para vários tipos de texto e para desenvolvimento de vários tipos de personagem. O que você tem que ter para desenvolver estas vozes diversas de você, né? Primeiro você tem que pensar que elas vão ter sempre esse canal subjetivo, né? De subjetividade no sentido de que vão vir de você, não importa. Isso é o que se discute muito também, né? No texto jornalístico, no texto acadêmico, no texto técnico. Mas como é que faz se está partindo de você, né? Como é que você vai desenvolver essa outra voz? Isso é muito bacana de se pensar. Mas a ideia vai ter sempre a gente falou disso aqui já, né, da questão do ponto de vista, né, vai ter sempre um ponto de vista, um recorte, né, mas você vai ter que ter essa proposição de criar esta outra voz que vai partir de você, né, e aí, pensando como norte essa história, essa narrativa, que vai ter diferentes possibilidades de desenvolvimento, você vai ter que escolher, recortar e mergulhar e acreditar e caminhar para desenvolver essa voz do seu personagem. E aí quando eu falo personagem, de novo, mas se eu sou uma jornalista, se eu estou fazendo um texto como acadêmica, se eu estou fazendo um texto como, sei lá, para um relatório de uma empresa, não tem personagem. Tem sim. Isso também é outra questão pra gente conversar aqui, né? Quando eu falo de narrativa, quando eu falo de personagem, quando eu falo daquilo que eu chamo aqui de ferramentas de escrita, que vem muitas vezes de um universo que a gente relaciona muito só ao universo literário, ficcional, a gente pode pensar que todos esses outros textos também carregam a idealização, o desenvolvimento de ou mais, normalmente mais, personagens. Por quê? Porque quando eu trago eles para esse universo do texto escrito, desloco eles, digamos, daquela realidade estrito senso, eles passam a ser meus personagens. Como assim? Eu não vou trabalhar com eles
na questão da realidade, né, sendo que eles estão nessa posição, é isso mesmo, eles vão passar a ser um personagem de uma narrativa, ficcional ou não, jornalístico ou não, técnico ou não, acadêmico ou não, eles são personagens de uma narrativa. Por quê? Porque quando você não pensa assim, as coisas ficam muito soltas, entendeu? Muito pouco presentificadas, muito pouco enraizadas, muito bolhas de sabão. E aí é uma grande dificuldade para a gente desenvolver esse texto. Então, quando você está desenvolvendo uma voz dentro de um texto, né, a voz, uma outra voz, aquela que não é exatamente a sua, apesar de ser filtrada pela sua sempre, isso é uma grande graça, digamos, de trabalhar com texto, né? Tudo que sai de você, né? Vai ser filtrado pelo seu vocabulário, por um monte de coisas suas. Mas aí tá a graça. Quando você vai desenvolver uma voz, eu acho que isso é bacana da gente ter claro, né? Uma voz, o que é uma voz? Falei até agora pra gente voltar pro começo, né? O que é uma voz dentro de um texto escrito, né? Uma voz, ela não vai estar encarnada, digamos, num corpo, num jeito de falar, como eu tô aqui, né? Gesticulando, tentando gesticular menos, mas gesticulando não tem muito jeito, com esse cabelo que já me disseram que tá na minha cara, com essa luz aqui, que já disseram que é meio estourada. Quando a gente vai desenvolver essa voz, por mais que a gente imagine, ou por mais que a gente tenha visto quando a gente está tratando de um texto que vai trabalhar com vozes de pessoas reais, né? Eles estão, digamos, encarnados, né? Essa voz vai vir, ela vai ser anunciada, ela vai vir com um desenvolvimento de um universo, né, semântico, relacional daquela pessoa. Quando você está criando uma voz, ou quando você está transpondo, isso também eu acho que é bacana da gente ter claro, quando você está transpondo a voz de um personagem real para dentro de uma narrativa escrita, ele passa a ser também um personagem que você está desenvolvendo. E eu acho que mais do que um problema, pensar assim, é um jeito de ajudar as pessoas que têm que fazer esse tipo de trabalho. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente perde isso de vista, a gente passa a não respeitar muito o universo imaginário, vocabular, de repertório daquela pessoa que a gente entrevista, que a gente pesquisa, né? E aí a gente passa a dar para ele um monte de características nossas. Quando a gente pensa no personagem, a gente já vai ter que inventar, digamos, né? Do zero, entre aspas, que nunca é do zero que a gente escreve, né? A gente vai ter que inventar todo esse repertório. Quando a gente traz uma pessoa aí que já existe, é como se a gente falasse, tudo bem, eu entendi mais ou menos o que ele disse, então eu vou, né? E é o que acontece muitas vezes. As pessoas reclamam, né? As biografias, não foi exatamente isso que aconteceu. Nas entrevistas, ele não falou exatamente o que eu disse, não ficou exatamente do jeito que eu falei. Por quê? Porque a gente já dá como dado que, bom, eu entendi meio o que ele falou, né? Então, por que eu tô dizendo isso? Uma das primeiras providências que eu acho que é importante quando você trata de pessoas que existem, por exemplo, é respeitar profundamente o repertório que ela tem, as palavras que ela usa, né? E quando a gente vai inventar um personagem, a gente parte muito disso, né? Porque o que é inventar a voz de um personagem? É você pensar, na verdade, é você criar a forma como esse personagem pensa, né? Porque nada mais a nossa voz nada mais é do que a forma como a gente organiza o nosso pensamento. Digamos, é a materialização da maneira como a gente organiza o pensamento. E é por isso que a gente fala de um jeito muito diferente de todas as outras pessoas. Cada pessoa, feliz infelizmente, né, pensa de um jeito diferente. Organiza o mundo dentro do seu universo mental de uma forma. Quando a gente emite a nossa voz, ela é decorrente dessa organização mental que a gente tem e que vai levar em conta todo o nosso universo interior e exterior, né? E também como o nosso universo interior se relaciona com esse universo exterior, né? Então, é isso, no fundo, que é uma voz de uma pessoa e vai ser a voz do personagem. Talvez esteja aí uma das grandes, digamos, dificuldades, mas talvez desafios, né, da gente desenvolver um personagem literário.
E aí, por isso que eu também acho muito importante, já falei isso aqui algumas vezes, quando a gente vai transpor para o texto escrito o universo de uma pessoa que existe, né, uma pessoa dada aí no mundo, e por isso que eu acho importante, sim, tratar essa pessoa como um personagem a partir do momento que você vai dar para ela vida num texto escrito, é levar em conta a maneira como ela fala, né, porque vai ser praticamente o que você vai ter para poder trabalhar com isso dentro do seu texto. Isso quer dizer o quê? Quer dizer transcrever as palavras exatas que ela disse e tentar encontrar, isso é mais bacana, talvez do trabalho de jornalista, trabalho de um autor acadêmico, de pessoas que lidam com o trato da realidade, né? É ir descobrindo um pouco a forma como aquela pessoa pensa, né? E aí a forma como aquela pessoa fala. É isso que você vai transpor, na verdade, quando você está colocando no papel a voz de uma pessoa. Você está transpondo para o papel a maneira como ela elabora os seus pensamentos. E quando você vai desenvolver a voz de um personagem, você vai desenvolver a forma como cada um daqueles personagens pensa. Pode até dar uma certa paura aí, né? Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Mas é isso que você faz. No fundo, é isso que a gente faz quando a gente cria a voz de um personagem. Quando a gente trabalha diretamente com diálogos, né? Como, por exemplo, algumas proposições de teatro. Lembrando que dramaturgia não é apenas escrita de diálogos. A gente pode falar disso com mais vagar. Mas quando a gente vai direto para o diálogo, pode parecer que é mais simples, mas muitas vezes não, porque, de novo, a gente perde de vista isso, né? Quando está se escrevendo, sei lá, um romance, por exemplo, você vai poder elaborar com mais vagar a forma como aquele personagem pensa. A gente já falou aqui de autores que fazem isso, né, com muita profundidade, como Clarice Lispector, como Dostoiévski e tantos outros que estão dentro da cabeça do personagem. Também pode parecer que isso é mais simples, né? Porque a gente já tá lá dentro mesmo, então vamos ver como é que ele pensa, né? Mas essas duas coisas, elas vão estar juntas, e as duas coisas são o desenvolvimento da voz de um personagem, né? E do mesmo jeito você vai ter que lidar com a maneira como você elabora o seu pensamento, a maneira como você profere as palavras e a maneira como aqueles personagens vão fazer isso. Mas, de qualquer modo, o interessante, acho que o importante mesmo pra gente ter aí em vista com a questão do desenvolvimento da voz, é que nada mais é do que a maneira como o personagem, e de novo, mesmo sendo uma pessoa real, ele é um personagem dentro do texto que você está escrevendo, ele elabora o pensamento. Ah, tá bom, Paulo, e daí? O que eu faço com isso? Você faz com isso que isso vai facilitar o fato, por exemplo, de você não sair pro resto da sua vida escrevendo aquilo que a gente chama de monólogos bipartidos, que eu acabei de falar aqui. Que é o quê? Que é dar a sua voz para um monte de personagem. Isso acontece também, como eu já falei, com personagens reais, né? Que é aquele eterna questão, por exemplo, com jornalista. Ah, mas ele não falou, ele não pôs do jeito que eu falei, né? Nada do que eu falei estava lá naquela entrevista. Por quê? Porque a gente dá como dado, ah, tá bom, eu falei com o cara, agora eu vou pegar e vou escrever aqui as coisas, né? E aí tem que ter esse cuidado, esse olhar para a voz, o que é a voz daquela pessoa, né? Que vai virar esse personagem aí dentro do seu texto, né? Aí a voz dele é a maneira como ele elabora o pensamento, é a materialização da maneira como ele elabora o pensamento dele. Por isso que quando você... eu acho que isso é uma coisa que não se fala muito, né? Pelo menos eu nunca ouvi na minha faculdade de jornalismo, acho que nem na faculdade de história. Na verdade, tinha uma matéria de história oral que a gente tinha que fazer uns exercícios assim, que foi muito bacana. Eu acho que isso se aproxima muito da questão do jornalismo, né? Tirando que na questão da história oral eles inventam um monte de... posso falar isso aqui agora, né? Mas sei lá, inventam um monte de protocolo, de não sei o que acho que acaba também complicando o que é mais fácil, sabe? O que é mais simples. Naquela época ainda era fita, né? A gente tinha um gravador grande assim, que você põe uma fita cassete e gravava a pessoa falando. E aí, o que eu sempre fiz? E na história oral eles davam esse exercício, no jornalismo não. É você vir para casa e transcrever ipsis literis, com todas as questões e ruídos e tudo isso, a história oral tinha, acho que isso era bacana, a fala daquele personagem. É exaustivo, né? Porque você fica lá, né, e volta, não entende direito, e volta. Mas isso de você fazer o exercício, de transpor para o papel a maneira ipsis literis, como aquele personagem, de novo, pensando que quando a gente transpõe uma pessoa real, né, para dentro do papel, ela vira uma personagem daquela narrativa, né?
isso não é ruim, isso é bom, isso é o que é, na verdade. Quando você traz e você transcreve esses né, por exemplo, né, como eu comecei a gravar esses vídeos esse ano, o meu amigo, enfim, que estava lá como diretor, ele começou a falar, olha quantos né você falou aí, né? Então, quando a gente começa a transcrever a forma como aquela pessoa fala, com esses cacuetes que a gente tem, com as pausas, com as risadas, e aí quando a gente transcreve não tem, né, isso, coçar o nariz, né, é só a mesma maneira como ela fala, a gente passa a ter uma noção muito louca da maneira como aquela pessoa pensa. E a gente passa a ter a noção exata de como aquele repertório vai estar ligado à maneira como aquela pessoa se constitui. Aí, o primeiro passo é como aquele repertório, como aquele vocabulário vai estar ligado à maneira como aquela pessoa pensa. A maneira como aquela pessoa pensa, elabora o mundo, vai estar ligado à maneira dela estar no mundo. E como esse mundo, no fundo, vai ser, rimou, né? Esse mundo, no fundo, vai ser um pouco a projeção que essa pessoa tem a partir dessa maneira de organizar a sua fala, né? Como se a gente fizesse um exercício de fora para dentro, né? Então a gente vai trazer o repertório, né? O universo, o vocabulário daquela pessoa, com todas as... Isso é um dado, né? Aí a forma como ela organiza esse repertório, esse vocabulário, e vai colocando cacuetes, vai colocando pequenos, ela vai, sei lá, tirar S, coloca S, tem um sotaque, vai trazendo isso para dentro da personagem, até você entender um pouco a maneira como ela está no mundo e, segundo, a maneira como ela cria esse mundo só por meio da fala dela. É muito louco, né? Isso também é um jeito bacana de trabalhar a questão de sotaque, por exemplo, de fala regional. Quem faz isso de maneira brilhante é também João Cabral também, né? Mas o Guimarães Rosa, né? Ele pegou todo um jeito, um vocabulário, uma maneira dos caras aí do sertão mineiro falarem, pensarem e tudo mais, e reelaborou isso e criou aquela obra dele, onde as pessoas dizem que ele inventou uma forma de falar. Claro que ele acabou inventando porque ele pôs num papel, mas eu passei um tempo aí, muito tempo, na verdade, em Minas Gerais, todas as férias, fui pro interior, enfim, a gente ia atrás aí dessas pessoas, e é impressionante como ele conseguiu captar aquele universo e transpor para as páginas escritas. Quando ele fez isso, ele de fato criou um universo novo, né, referencial, porque não estava dado daquela forma. E também criou aqueles personagens, que eu nem preciso falar disso, que são incríveis. Se você não leu, leia. Então, vocês percebem, quando a gente vai, digamos, trazendo esse de fora para dentro e indo mais profundamente na ideia do que é essa fala do personagem, o que é exatamente essa voz do personagem, é um universo muito profundo, porque uma voz é muito mais do que uma voz, né? A voz é decorrência de toda a forma como você organiza o seu universo interno. Só que ele nunca é isso só, né? Porque a partir do momento em que eu organizo o meu universo interno, eu também, quando eu profiro aquelas palavras, aquela minha voz, eu vou organizar também um pouco esse mundo fora de mim. Por quê? Porque a partir do momento em que eu tô aqui falando essas coisas pro mundo, o mundo também vai me responder de uma outra forma, e aí eu vou relacionalmente falar certas coisas que eu não falaria se eu estivesse num outro universo. Então aqui, pra quem não tava no começo, tocou o interfone, eu tive que ir lá, né, meu filho tá dormindo, aí eu já digamos, desloco essa voz aqui, né, de quem tá falando de escrita, não sei o que, pra uma outra voz, que é essa voz da mãe, que é diferente. Essas vozes habitam a mim, né, me habitam, são minhas. Quando eu profiro certo ponto de vista, certo ângulo da minha voz, ele modifica aquilo que está fora. Então, eu acho que essa é a grande questão que eu queria trabalhar aqui hoje, sobre essa questão da voz no texto escrito, era um pouco isso. O que é uma voz, né? Nada mais é do que, digamos, e por incrível que pareça, né, quando eu falo a concretude, né, quando eu falo que é a presentificação da maneira como eu penso, pode parecer estranho, porque a gente está acostumado a pensar em voz, né, como algo etéreo. Mas quando se trata de texto escrito, o que acontece? A voz, ela vai ser algo muito concreto. O texto escrito, ele vai concretizar essa voz, ele vai presentificar, ele vai fazer com que essa voz seja algo concreto. Por quê? Porque a gente vai ter ali no papel as palavras, a gente vai ter ali no papel a visão daquela voz,
por meio das palavras. E as palavras, elas vão concretizar, vão tornar... Isso é muito louco, né, de falar, mas é verdade, elas vão tornar real aquela voz, palpável, né? Essa é a diferença grande entre uma voz do mundo e a voz para dentro do papel, né, para dentro do texto escrito. Ela é uma voz concreta, palpável, que dá literalmente para pegar com a mão. E isso é das grandes mágicas, digamos, do texto escrito, né? Porque eu vou, como eu falei antes, eu vou trazendo do mundo, né, dessa minha proposição do mundo para dentro do universo interno, para ser redundante, desse personagem, né? Então a voz é isso, a voz de um personagem. E de novo, quando eu trato de qualquer pessoa real, como jornalista, como acadêmica, como seja lá o que for, qualquer pessoa que eu trago do mundo real para dentro do papel, ele vira um personagem. E isso é tratá-lo de maneira mais consequente, por incrível que pareça, mais coerente, mais consequente no texto escrito do que a gente pode pensar. Porque a partir do momento que eu considero ele como personagem, eu vou olhar para aquele universo, para aquela voz daquela pessoa com muito mais vagar. E aí eu vou poder fazer um trabalho, por exemplo, jornalístico muito melhor do que se eu dissesse, eu entendi tudo que ele falou, agora eu vou escrever aqui. E aí o que acontece? Quando você vai mudando aquele universo semântico, quando você substitui palavras por sinônimos, quando você faz esse tipo de coisa, você passa a não reproduzir a voz daquela pessoa. Então, se você traz ele e trata ele como um personagem, você vai respeitar aquele universo semântico dele de maneira muito mais profunda. E vai fazer um trabalho real, né, de trazer a voz real do personagem de maneira mais profunda. Juro, faça isso que eu tô te falando, vê se eu não tenho razão. O Gustavo falou aqui pra mim, mesmo um narrador em terceira pessoa pode conter a voz do personagem? Então, a gente trata disso aqui um pouco antes. Claro que tudo isso que eu tô falando, ele vai vir, né, vai ser algo que vai ser, digamos, vai passar pela sua subjetividade, portanto, pela sua voz, né? Agora, um personagem em terceira pessoa, um narrador em terceira pessoa é um personagem, né? Ele é um personagem. E aí a gente tem aí, né, grandes textos que são esses narradores em terceira pessoa. Quando você traz um narrador, ele é um personagem, é muito louco, né? Mas ele é uma outra voz, ou seja, ele é um outro personagem. E aí a gente tem o narrador que é onisciente, que é onipresente, que sabe tudo, o que não sabe, o que participa, o que não participa, né? A gente tem isso muito a gente fala muito disso em dramaturgia, né, em desenvolvimento de texto teatral, que tem personagem que sabe uma coisa e a plateia sabe outra, o coro sabe quase tudo, mas o autor tem que saber tudo, né? Essa é a grande tragédia aí do autor, que no caso do teatro é o dramaturgo, porque ele tem que saber de tudo, né? Então, assim, o narrador, ele é um personagem, né? E aí, por exemplo, tá bom, ele narra em terceira pessoa, mas ele vai saber tudo? Ele vai conduzir a história? Ele vai ter uma voz onisciente, ele vai estar o tempo inteiro na trama, ele olha por um ponto de vista, ele fala pelo ponto de vista de um personagem, ele fala pelo ponto de vista, sei lá, da mãe do personagem. Quem é esse narrador, né? Se você não define a voz desse narrador, ele fica perdido, acontece muito isso, né? E também o narrador é um jeito, digamos, é uma fuga muito, muito boa, assim, pensa-se, né? Quando começa-se a escrever. Então o narrador vai narrar e pronto, não vai ser primeira pessoa, não vai ser, né? Vai ser... E não é verdade, porque sim, esse narrador é um personagem, né? E ele vai... E também pode ser uma brincadeira boa, né? O narrador, ele vai conter a voz do personagem, ele vai falar em terceira pessoa, mas ao mesmo tempo é o personagem, né? O Pelé faz isso. O Pelé já virou um auto-personagem, né? O Pelé fazendo isso que ele mesmo fala, né? Todo mundo fala, gente, que loucura. Pode ser isso, por exemplo, e pode conter a voz do personagem falando de si mesmo em terceira pessoa, que pode dar, aliás, um tilt ali na narração, na narrativa, né? Então, sempre que tiver o desenvolvimento de uma voz dentro dessa história, ele vai ser um personagem, ele vai ter uma maneira de pensar, e mais do que uma maneira de pensar, ele vai estar dentro daquela história de algum modo, né? Ele vai estar olhando por um ângulo, ele vai saber certas coisas, ele vai começar também a direcionar. O narrador, por exemplo, ele direciona muito, né, a narrativa. O narrador direciona a narrativa, né, Gustavo? Mas contemporaneamente a voz dos personagens pode invadir o texto, né, numa polifonia narrativa. Eu tento fazer isso, claro.
Bacana isso que o Gustavo está trazendo, porque quando eu tô falando de voz, eu tô falando de um por um, né? Eu tô querendo, na verdade, que a gente consiga pensar no que é uma voz, né? Do que é uma voz de personagem. Agora, a maneira como eu vou usar a voz de um personagem dentro da trama que eu vou urdir, né? E, de novo, isso em qualquer gênero literário é muito louco também, né? Tem pouco isso agora, apesar que na internet tem mais desenvolvimento, por exemplo, de narrativas jornalísticas, onde você tem várias vozes. É muito bacana isso, aquelas narrativas jornalísticas alentadas, né, de antigamente. Tem um pouco isso na Piauí ainda, é muito bacana poder fazer isso. Mas quando eu tô falando de texto literário, como o Gustavo tá falando aqui, como depois que eu entender o que é uma voz de um personagem, eu vou urdir essa trama, né, e aí ele tá trazendo uma teoria, né, um termo teórico que é muito bacana, que é polifonia, ou seja, que é colocar numa mesma história diferentes vozes que podem conduzir essa narrativa, né? O Bolanho, Roberto Bolanho, faz isso, que é um autor maravilhoso. Muitos autores fazem, né? Não é fácil, é super complexo, na verdade, porque você vai ter que desenvolver a voz de muitos personagens e deixar, às vezes, cada uma dessas vozes aí puxar essa narrativa, né? Como é que você faz isso? Bem, mas eu acho que é um exercício super bacana, assim, de escrita, e que pode se dar também em outros tipos de texto, e que pode começar a trazer para dentro de textos, por exemplo, jornalísticos, enfim, de outros gêneros aí, visões diversas, né? Quando a gente, por exemplo, quando eu fiz meu mestrado e doutorado, você tinha que trazer a voz de muitos personagens para dentro daquela história, deixar aquela voz brilhar, né? Deixar aquela voz também fazer parte da estrutura daquela narrativa, né? E não levar só um personagem, eu ou uma pessoa, né? Que acaba sendo um pouco a nossa tendência, porque, digamos, facilita um pouco a história, mas você não pode, né? Você tem uma miríade de vozes e, às vezes, e muitas vezes, na verdade, pessoas que se contradizem, e muito louco ainda, eu que trabalhei, por exemplo, com caras que estavam vivos, mas estavam muito mais velhos. Para usar um exemplo, meu mestrado é sobre o seminário de dramaturgia do Teatro de Arena, e ali tinham várias vozes, né? Boal, sei lá, Nelson Xavier, enfim, toda essa galera aí, Flávio Miliati e tal, atores e diretores que estão com 80, na época 70, 80 anos, e que hoje pensam muito diferente do que pensavam quando tinham 20 anos e faziam isso. Então, quando você lê entrevistas deles, depois vai entrevistá-los e tenta juntar a voz de uma pessoa de uma vida inteira, ele se contradiz em entrevistas, se contradiz quando você conversa com ele, fala um negócio e depois fala outro. Então, às vezes, você tem que buscar a coerência de várias vozes dentro da mesma pessoa, né? O Dostoiévski faz isso, né, Gustavo? Ele consegue trazer uma voz que se contradiz dentro da própria narrativa. E são como se fossem duas vozes da mesma personagem. Enfim, é uma polifonia também, né? Então, assim, a ideia da gente entender o que é uma voz vai poder fazer com que a gente utilize muitas vozes, ou uma só, primeira pessoa, ou terceira pessoa, ou inventar aí, quem sabe, uma quarta pessoa, inventar um outro jeito ainda de narrar. O que importa dessa história toda, eu acho que é ter em vista que a voz de um personagem é simplesmente a materialização da maneira como ele pensa. Faça isso sempre, pense isso sempre, em qualquer gênero, mesmo quando você está trabalhando com pessoas ditas do mundo real. Trazer para dentro da história uma coerência vocabular, de repertório, que todo mundo tem, que é a forma como a gente organiza o nosso mundo interno e, portanto, a forma como a gente cria esse mundo externo dentro de nós mesmos, vai fazer com que o seu texto cresça. Ai, grudando aqui. Tem texto aqui para tudo que é lado, grudando no meu cotovelo. Que você organize essa narrativa, entenda o que você está fazendo e cresça em possibilidades e em potencialidades. E para retomar o comecinho aqui, que vocês não estavam aqui, não fique preocupado em desenvolver voz autoral. Eu sei que tem aí vários cursos que se propõem a isso, desenvolva sua voz autoral, bababá. Você só vai desenvolver sua voz autoral no momento em que você escrever. Então, foque na sua história, foque na sua narrativa, deixe o barco correr. Se você tem uma voz aí, se você é um autor, isso vai se desenvolver ao longo de toda uma vida. Foque sempre na história, ela que é o grande norte aí, a grande questão para quem quer escrever. Obrigada por vocês terem vindo. Amanhã eu tô aqui de volta às 9 da manhã, simplificando
e Destravando a Escrita. A gente vai trazer mais um assunto como propositor aí da nossa conversa. A live vai ficar salva 24 horas lá nos meus stories. Eu estou em todas as redes sociais. No canal Que História é Essa por Paula Tran, se inscreva. Tem vários vídeos lá sobre a questão da escrita. A gente se vê amanhã aqui às 9 para destravar e sair aí escrevendo. Até mais, obrigada.